Fala, torcedor, tudo bem? Estou de volta aqui, direto do estúdio do canal Opa, com mais informações e opiniões sobre os jogos do Mundial de Clubes 2025, que acontece nos Estados Unidos, e o assunto que não quer calar, né? O que vem sendo colocado aí nas redes sociais, nos programas jornalísticos esportivos, coisas que a gente fica analisando e que a gente percebe que não há uma certa confiança no futebol brasileiro. Isso eu vou contar para você daqui a pouco, mas antes eu quero e peço a você que você se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê seu like, né, compartilhe aí com os amigos, isso mesmo, dê essa força pra gente, né, para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos para você. Eu sou Tony Filho do canal Opa Esporte, isso mesmo. E hoje a gente volta a falar, minha gente, em nome de New Speed Telecom e DR Construções, do piso ao teto, DR Construções, o ponto certo para a sua construção. Então, o que é que a gente vai falar no programa de hoje, na nossa live de hoje? É sobre essa questão aí da opinião de alguns jornalistas, principalmente jornalistas aí do Sul. Eu fico acompanhando e tento, assim, fazer uma avaliação e não ser injusto. Porque são colegas de profissão e tudo mais. Há quem se ache melhor ou maior que nós, pobres mortais que estamos aqui também tecendo as nossas opiniões em se tratando não só do futebol brasileiro, como do futebol nordestino, mas percebe-se que há uma parte da crônica esportiva que não combina com as questões do nosso futebol. Eu vejo algumas pessoas criticando ex-jogadores que são comentaristas. Mas, se você analisar, botando na balança, tem ex-jogadores que são comentaristas hoje, que são sensatos em relação quando se fala do futebol brasileiro. Essa Copa de Clubes deste ano nos Estados Unidos está dando, assim, um traçado daquilo que a gente pode esperar do futebol brasileiro por conta do seu descrédito através da seleção brasileira. O que está salvando, na verdade, o futebol brasileiro são os clubes que investiram pesado, né? Investiram pesados nas suas contratações, nas escolhas de seus novos atletas. Claro que existem, dentro desse alinhamento, existem algumas coisas que a gente não combine, como na questão de se contratar um jogador, que ele tem um salário exorbitante, não é? A gente vê que há uma elite, há um grupo ali de jogadores seletos que ganham muito além daquilo que a gente imagina nos dias de hoje, não só no futebol, como também no futebol brasileiro, como também no futebol mundial. Eu não quero muito entrar agora nesse mérito, nessa questão, até porque é uma coisa para ser analisada profundamente e fazer um posicionamento que não seja, que não venha de encontro àquilo que a gente pretende passar para você que acompanha os nossos comentários aqui. Sei que aqui e ali eu fico devendo algumas participações aqui nas redes sociais, mas a gente tem que... Eu trabalho de uma forma diferente. Há 35 anos que eu trabalho como locutor de rádio, como radialista, como narrador esportivo. E, enfim,
eu não gosto muito de pisar nas pessoas, eu não sou de estar pisando nas pessoas, mas eu sou também de ter o meu próprio posicionamento em relação a isso, com todo respeito, mas eu acho que se há contestação, a gente tem que colocar aqui. Essa crítica recorrente dos jornalistas esportivos brasileiros, minha gente, de que os clubes do Brasil entram como menos competitivos em relação aos europeus na Copa do Mundo de Clubes, revela um ponto aí importante. Vamos lá. Existe um abismo estrutural e financeiro entre os dois continentes, mas muitas vezes falta equilíbrio na análise. É o que eu penso. A gente vai analisar aqui pontos que devem ser considerados. O desnível financeiro é real, todo mundo sabe disso. Os clubes europeus contam com investimentos bilionários, infraestrutura de ponta, elencos recheados de estrelas e calendários mais organizados, a gente sabe disso. Isso é fato. Comparar diretamente, sem contextualizar, realmente coloca os brasileiros em desvantagem. Até por conta do próprio calendário do futebol brasileiro, que há muitos anos a CBF vem adotando aí, e não há sequer, assim, uma luz no fim do túnel que isso possa ser ajustado, pelo menos por enquanto. Enquanto as críticas que reforçam o complexo de vira-lata, Nelson Rodrigues foi muito feliz quando colocou essa questão aí do complexo, né, de vira-latas, enfim, e ele fala bem sobre essa crônica, né, essa questão do complexo de vira-latas, que é a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Então vamos lá. Para a imprensa brasileira, ainda carrega certo complexo de inferioridade e, ao invés de valorizar os feitos dos clubes nacionais, acaba muitas vezes desmerecendo qualquer tentativa de competitividade. Isso pode demonstrar e criar aí uma narrativa derrotista antes mesmo de botar para rolar. Quando um clube brasileiro vence a Libertadores, a imprensa deveria dar mais ênfase à conquista continental e à capacidade desses times enfrentarem gigantes mundiais, mesmo com menos recursos. Isso não significa também, minha gente, ignorar os problemas, mas também reconhecer virtudes. Tem dois comentaristas aí da Jovem Pan que eu discordo muito. O time ganha, mas eles dão um posicionamento, cara, que diminui, não é, a vitória do clube brasileiro sobre o clube europeu. Só por conta desse complexo de vira-lata. Achar que tudo é do jeito que a gente tem que analisar. A gente tem sempre que estar baixando a cabeça para os europeus. Mas a gente tem que também entender, minha gente, que existe essa disparidade. Isso é notório, certo? Mas a gente também não pode se empolgar. Por exemplo, quando o Botafogo ganhou, os times brasileiros ganharam nessa fase aí de classificação, né, para as oitavas. Agora só falta o Fluminense. E aí a gente fica analisando aqui. Também a gente não pode ficar tão eufórico assim. Eu acho que o mata-mata agora é que vai dar, né, vai fechar esses posicionamentos e a gente vai ter uma certeza a mais, levando-se em consideração todas as partidas e o desempenho dos clubes brasileiros diante dos europeus e tudo mais. Enfim, essa questão de cansaço, porque terminou a temporada, está cansado, os times não têm, os europeus ficam, alguns deles falando, né? A gente não pode generalizar, é claro, tanto na questão dos jornalistas esportivos, quanto também da crônica europeia e mundial, mas a gente precisa também ter o seu valor, a gente precisa valorizar aquilo que é nosso, né? Em vez de só repetir que os europeus são melhores, é papel do jornalista apontar soluções. Por que os clubes brasileiros não conseguem manter seus principais jogadores? O que falta para a CBF
tornar o calendário mais competitivo? Quais mudanças estruturais podem aproximar o Brasil do topo? É necessário, minha gente, analisar com seriedade e isenção, reconhecendo a disparidade, mas também incentivando o desenvolvimento e a valorização do futebol brasileiro. Apontar problemas, sim, mas sem desmerecer por completo quem representa o país em um torneio mundial. O torcedor merece uma cobertura mais equilibrada e construtiva. É o que acontece. Então vêm os jornalistas. Hoje mesmo eu estava acompanhando um programa da Jovem Pan, e o comentarista continua do mesmo jeito, enfatizando, desprestigiando, menosprezando o desempenho dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. A gente tem que reavaliar, eu acho que os nossos posicionamentos, os nossos conceitos, até porque a gente está num mundo polarizado e a gente percebe que não é só na política, mas também no jornalismo, seja ele esportivo, seja ele noticioso. A gente vê opiniões que se divergem, não é? E, enfim, por que colocar a política em meio ao futebol, ao desporto? Existe a política de se fazer o futebol diferente daquela política que se faz para o social, para um geral. Então, esse é o meu posicionamento em relação ao que vem acontecendo, e eu torço para que o futebol brasileiro cresça cada vez mais. A gente vê baitas seleções nesses clubes aí, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e também o Fluminense. Aí a desculpa agora é que os times estão cansados por conta da temporada. Os times parece que jogam em torno aí de 50, 60 partidas por temporada. E o brasileiro joga quantas partidas por temporada? Chega de 70 a 80 partidas por temporada. Olha só a complexidade do calendário europeu para o calendário brasileiro. Essa conta que não fecha nunca, das questões em que só a CBF vai poder ajustar isso aí. Eu fico analisando e tentando crer que após o desempenho, os brasileiros podem nas oitavas, eu acho que mata-mata, né? Eu acho que pode times, um certamente vai voltar, já é certo. O jogo entre Botafogo e Palmeiras, um vai voltar. Mas isso levanta alguns pontos para que a gente analise o nosso futebol brasileiro. E é isso que eu quero que você que está aí do outro lado, você analise, pense e repense em relação a isso. Como vão se comportar os clubes brasileiros, não é? Como vão se comportar após um mundial? Como o futebol brasileiro como os clubes brasileiros vão se comportar após o Mundial? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter uma análise serena, uma análise realmente daquilo que se espera, né? Porque após a Copa do Mundo de Clubes, o comportamento dos clubes brasileiros, especialmente os que participarem, tende a seguir alguns caminhos previsíveis, mas com impacto, eu acredito que podem
variar dependendo do desempenho de cada um. E a valorização do elenco, eu acho que é uma coisa interessante, né? Jogadores ganham visibilidade internacional e a gente sabe que podem ser alvos de clubes estrangeiros. Isso pode gerar receita, mas também enfraquecer o elenco. É o mal do futebol brasileiro. E hoje os clubes têm mais dono do que serem instituições. Associados, né? O fortalecimento da marca, o clube aumenta seu valor de mercado, ganha seguidores internacionais e melhora sua posição para negociar patrocínios. É uma das coisas. Questão da autoestima no futebol brasileiro, um bom desempenho pode reverter a narrativa de que os clubes brasileiros são menores, estimulando torcida, mídia e até investimentos. Nova referência tática, um bom trabalho técnico e tático pode virar modelo dentro do Brasil. Caso tenha um desempenho ruim, avalia-se de que a pressão da imprensa e torcida, eu acho até que isso não está acontecendo, principalmente nessa Copa dos Campeões, dos clubes, né, melhor dizendo, nos Estados Unidos. A crítica será, eu acho que não está sendo intensa, aqui e ali há discordância de alguns posicionamentos, enfim. Eu vejo que a SAF trouxe, assim, um fortalecimento aos clubes, mas ainda precisa se trabalhar muito essa questão da SAF. Às vezes pode dar certo em um time e em outro não, como foi o caso do Vasco aí, né? Que tem que ter clubes com SAF ou com estrutura moderna, que tendem aí a se destacar como modelos a serem seguidos, enfim. Então, eu acho que é por aí. Em resumo, pós-mundial vai ser um divisor de águas, penso eu, para o futebol brasileiro. O resultado pode influenciar desde o mercado de transferências até a maneira como os clubes se estruturam. Um bom desempenho inspira. Um mau desempenho expõe fragilidades e exige mudanças. Portanto, eu acredito que o futebol brasileiro, passando dessa primeira fase, vindo para a próxima fase, a gente vai ter um representante nas quartas, consequentemente. Eu acho que o futebol brasileiro já deu um ganho, já deu um up, né? São 11 contra 11 e o desempenho dos clubes brasileiros estão sendo regulados. E a gente espera melhoras cada vez mais. Era o que tínhamos por hoje, né? E eu agradeço a você que acompanhou o nosso vídeo hoje, para a gente fazer essa reflexão, para a gente acabar com essa questão de que a gente é menor que os outros, né? E a gente não é. Todo mundo é igual, dentro, cada um do seu quadrado, da sua forma de gerir e de pensar também, que é importante. Através do pensamento vem os diálogos, vem as divergências, as convergências e tudo mais. Então é isso. Forte abraço. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê seu like e ajude a gente, viu? Ajuda a gente nessa empreitada. Não está sendo fácil. Às vezes até dá vontade de parar, mas a gente não para. Não para por conta de você que acredita no nosso trabalho. Forte abraço e até a próxima. Valeu, minha gente.